Olá, você confia no nome de Jesus? Você já experimentou o poder desse nome? Meu nome é Daniels e neste canal nós tratamos assuntos como este para levar as pessoas a um viver melhor, a uma vida a partir do conhecimento de Deus. Conta-se que uma nativa indiana estava andando na picada, na trilha, no mato, levando sua cesta com coisas para casa. E então um tigre apareceu do mato, surgiu ali, rosnando, e o susto dela tão grande quando se viu diante daquela fera, sozinha, sem ter a que recorrer para se defender, para se esconder. Ela que havia ouvido uns dias atrás, naqueles dias, a mensagem de missionários que estavam na aldeia, falando do nome de Jesus, ela que talvez cresça em vários deuses, talvez tivesse em sua mente vários deuses, mas naquele momento, espontaneamente, o nome que lhe veio aos lábios diante da fera, diante daquele poder iminente de destruição e morte, foi o nome de Jesus. Diante daquela fera, aquela nativa asiática ameaçada, clamou o nome de Jesus. Ela tinha ouvido falar no evangelismo daqueles dias. E o que aconteceu foi que a fera fugiu. Dessa forma, o nome de Jesus também afugenta os medos, afugenta as trevas da sua vida, afugenta a desorientação do seu coração. O nome de Jesus afugenta as ameaças. Não existe ameaça suficiente contra a sua alma que seja maior que o poder que há no nome de Jesus. É um nome a que você pode invocar, mas é um nome que principalmente você precisa buscar se relacionar com ele. Quando a Bíblia fala de nome de Jesus, ela está se referindo, é uma forma bíblica, cultural bíblica, em que se dizia da pessoa daquele nome. Quando fala em nome de alguém, em nome de fulano, beltrano, é porque também estava querendo dizer a pessoa de fulano. Eu estou aqui pela pessoa do fulano, eu estou aqui no nome de fulano. E em Filipenses capítulo 2, versículo 9, Filipenses 2, 9 foi uma carta que Filipenses foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para os seus leitores da época, os seus seguidores da época, pessoas que estavam crendo na mensagem dele, que estavam se reunindo nas igrejas que Paulo havia plantado. Ele escreveu essa carta aos cristãos, endereçando aos cristãos da igreja de Filipos, que era uma cidade grega, mas era uma carta, claro, uma mensagem contemporânea, uma mensagem, por ser uma mensagem espiritual, é uma mensagem atemporal, é uma mensagem para hoje. E ali Paulo fala sobre o poder de Jesus, a autoridade de Jesus. E que os cristãos deveriam viver uma vida íntegra, viver uma vida de união uns com os outros, de superação de ressentimentos, de perdão, uma vida de serviço, de trabalho para ajudar as pessoas por causa do nome de Jesus. E em Filipenses, então o texto que eu citei, Filipenses 2:9 diz assim, Filipenses capítulo 2, versículo 9, diz assim, eu vou ler até o versículo 11, Paulo diz assim, pelo que também Deus o exaltou, quer dizer, exaltou Jesus sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses
2, eu li do versículo 9 até o 11. Ou seja, esse texto aqui nos fala que o nome de Jesus é sublime, é acima de todo nome, e que um dia, há aqui também uma profecia, uma predição nesse texto aqui, dizendo que um dia todos os povos, todos os joelhos, todas as nações, todas as consciências, um dia vão se dobrar diante de Jesus e vão dizer que Jesus Cristo é Senhor. Ou seja, eles vão reconhecer a sublimidade de Jesus e vão reconhecer a divindade de Jesus. Até mesmo os que o negam atualmente, qualquer cultura e crenças, vão acabar sendo demolidas diante da pessoa, da perspectiva de que ele, Jesus, está acima de todos os nomes e que ele tem a autoridade do Pai. Isso vai acontecer. Isso não é uma suposição. A Bíblia diz que isto vai acontecer. Então o nome de Jesus é sublime e que se você crê nesse nome, se você quer confiar nesse nome, está em bom caminho, porque está em segurança, porque é este nome que vai te dar superação daqui para a eternidade. E o nome do Senhor é poderoso também. É um nome que tem poder. Não é um poder mágico, não quer dizer que você pode fazer qualquer coisa, entrar em qualquer enrascada e aí invocar, falar o nome de Jesus como se fosse um nome mágico. Fala o nome de Jesus que vai acontecer um monte de coisa boa para você, como alguns parecem dar a entender. Não é bem assim que funciona. O nome de Jesus é um nome para levar a humanidade a se livrar dos pecados, como nós já temos falado em outros segmentos desses vídeos aqui. O nome de Jesus é sublime para reatar a humanidade de volta a Deus. Só que a humanidade foge de Deus. A humanidade, com toda a inteligência, todas as descobertas, todos os avanços tecnológicos, você já se perguntou por que a humanidade continua fazendo coisas escabrosas, destrutivas, venenosas? Nós temos visto conflitos internacionais, fanatismos religiosos, manipulações de superpotências ditatoriais querendo dominar o mercado. Nós vemos ideologias e filosofias hoje em dia que destrói a identidade das pessoas, levando as pessoas a mais depressão, a mais angústia e às vezes até darem fim na própria vida, porque se destroem seguindo uma humanidade que se acha evoluída. Ideologias que acham que são a evolução da humanidade, que são os reis da cocada, com essas ideologias, seguindo essas coisas. E você já se perguntou como os seres humanos tão avançados, tão sofisticados, tão globalmente, politicamente corretos, não conseguem ter paz nem dentro dos seus corações e nem entre si? A resposta vai ser bem simplista. É porque desprezam o nome do Eterno. Desprezam o nome do Senhor, do universo. Desprezam o nome de Jesus. Uma vez, lá no Antigo Testamento, fala a história de um jovem pastor, um jovenzinho, que derrotou um gigante, um homem de guerra, um homem forte, com compleição destemida e amedrontadora, que era conhecido como gigante Golias. Um jovenzinho que saiu ali do meio das fileiras de Israel e disse para aquele gigante, isso está em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, Davi respondeu ao gigante desta forma: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então veja que Davi, sem armadura, sem espada,
só com uma espécie de estilingue da época, uma arma, uma tiradeira, ele avançou diante de um homem armado, experiente em guerra, que estava desafiando algum soldado lá de Israel. Davi nem era soldado, ele havia ido ali ao fronte para levar comida para os irmãos dele, que eram os soldados do rei Saul. Davi enfrentou o gigante Golias, que estava blasfemando contra o Deus vivo e verdadeiro. Davi estava mostrando para aquele gigante que Deus não era um Deus qualquer, não era um daqueles deuses que eles adoravam, que eles conheciam. Que o gigante estava se voltando contra um nome que ele nem conhecia, muito maior, com forças muito. Ele estava indo contra forças maiores do que ele sabia. E como prova disso, Davi o venceu com uma pedra. Ele derrubou um homem armado, experiente em guerras, com uma atiradeira. Ou seja, o nome do Senhor é poderoso. Não é poderoso para você ficar entrando em debates com as pessoas, brigando com a religião das pessoas. Nós temos que respeitar as religiões das pessoas. Existem pessoas que não vão aceitar o nome de Jesus. E existem pessoas que, por mais agarradas que estejam nos projetos delas, nas crenças delas, elas vão perceber que o nome de Jesus é o caminho, é o meio, é a porta aberta para elas se livrarem dos pecados, das consequências dos pecados, da destruição espiritual, e elas vão até Jesus. Como essa senhora indiana, essa senhora asiática, né, que sem conhecer o Evangelho, sem conhecer conteúdo cristão, ela havia naqueles dias ouvido sobre Jesus, ela invocou o nome de Jesus, e por invocar o nome de Jesus, e talvez mesmo por não ser uma pessoa que conhecesse profundamente quem era esse Jesus, a fera fugiu, o tigre a deixou viva, e ela deve ter percebido dali em diante que Jesus é um nome diferente de todos os nomes. E é um nome para você e para mim. É um nome para você vencer seus medos, é um nome também para nós sermos humildes e deixarmos de arrogância, tomarmos cuidado com as blasfêmias que estamos vendo em nosso tempo, em nosso país, por exemplo. Pessoas que fazem festas carnavalescas zombando de coisas que os outros consideram sagradas. Eles nunca vão, esses símbolos nunca vão chegar aos pés de Jesus, mas não é por causa disso que as pessoas devem desprezar o nome de Jesus. Se eles querem fazer algum protesto, que o façam de uma forma mais sábia e não desprezando e usando um nome que eles não conhecem, que está acima de nossos poderes, de nossa capacidade de julgar. O nome de Jesus é poderoso. Jesus morreu na cruz e ressuscitou para que eu e você pudéssemos ter essa salvação e estarmos livres de todas as formas de destruição que prendem e desnorteiam a humanidade. Firme-se nesse nome. Esse nome de Jesus é a rocha sobre a qual você vai se sentir e estar seguro.